Pai do Senhor, meus irmãos, sejam bem-vindos ao nosso devocional. Hoje é 30 de abril, é o último dia do mês. Deus te abençoe. É 30 de abril, quarta-feira. Estamos lendo aqui Mateus 4, capítulo 4, versículo 4. Jesus, porém, afirmou-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus aqui, o contexto, é um contexto que você conhece. A tentação de Jesus e, e como ele respondeu a Satanás. E foram 3 momentos, ou acredito eu, né, que são os 3 momentos mais marcantes daquela tentação, de um período de jejum que Jesus estava. Enfim, os irmãos conhecem, mas eu vim para pensar outras coisas e não exatamente nesta tentação. Mas esta palavra de Jesus, que foi uma resposta cabal, né, para Satanás, e Jesus está citando as Escrituras, mas da forma correta e não da forma distorcida, como Satanás tem feito, como fez desde o jardim até, como faz, né? Desde o jardim até os dias de hoje, distorcendo a palavra. E isto é um erro, é coisa realmente de mentiroso, é coisa realmente das trevas, porque distorcer a palavra é não considerar o testemunho de Deus, aquilo que Deus disse, né? Aquilo que Deus testemunhou, aquilo que Deus chamou de verdade, aquilo que, enfim, é um problema muito sério. E hoje eu estou pensando num fenômeno que se mostra na internet. Tem um garoto novinho que falou lá umas palavras em inglês. Ele é chamado profeta em uma igreja aparentemente neopentecostal, porque eu não me inteirei, mas é quase impossível quem acessa a internet não ter visto, porque ela não, esse que eles chamam de meme, né? Ele extrapolou, né? Ele foi para todas as bolhas. Tem gente que só lê política, acho que ouviu esse menino falar algumas palavras em inglês, e aí as palavras foram traduzidas, ou ele, eu não quero julgar, e também não estou aqui para isso, ou ele errou o inglês, mas falou coisas nada a ver. Bom, por que eu estou falando isso? Depois eu vou voltar neste assunto. Quando Jesus diz aqui que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra, eu gosto de pensar na integralidade da palavra, toda a palavra, de Gênesis a Apocalipse. Eu sei que parece ser um conselho até sábio quando o novo crente chega na igreja e aconselhar esse crente a começar no Evangelho, nos Evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas, João. Por quê? Porque se ele vai se deparar lá atrás com aquelas matanças da conquista da terra de Israel, aquelas ordens, inclusive da parte de Deus, de matar homens, mulheres e crianças, e toda aquela dificuldade de uma outra época, de uma outra dispensação, que a gente precisa gastar tempo para explicar os porquês de tudo aquilo, enfim, fica mais complicado. Então, alguns começam a dar um certo desprezo ao Novo Testamento, ou, pelo menos, considerando ele uma leitura secundária. Isso eu acho sábio,
uma leitura secundária, esperando que a pessoa encontre Jesus e passe a ler o Evangelho, como tem um pregador moderno que diz que Jesus é chave hermenêutica de toda a palavra. Então, na compreensão de Jesus, vai lendo o resto e aí é um terreno seguro. O contrário, a pessoa pode ficar com muito mais perguntas. Não vou dizer que vai perder a fé, ainda que Satanás roube sementes da pregação do Evangelho, mas enfim, essa dificuldade. Mas não se pode dizer que não serve, o Velho Testamento não serve para nada, não pode dizer. Houve movimentos mais antigos aonde se dava ênfase a, a uma tônica, a uma abordagem, seja comportamental ou doutrinária, né? Então a gente já conhece na história os puritanos, né? E os pietistas e outros movimentos que acabaram dando ênfase em uma coisa só. Mais perto de nós, e aqui no Brasil, nós tivemos uma ênfase, por exemplo, na questão de batalha espiritual, quando toda a Bíblia era vista a partir disso. A gente teve o mau uso de praticamente toda a Escritura para dar ênfase a dízimos e ofertas, e é isso aí para justificar, e aí servia qualquer texto, qualquer palavra para justificar a chamada doutrina da prosperidade, que foi uma outra ênfase. Tivemos aqui uma ênfase no Brasil da adoração, e, e aí, Osmar, mas isso não é santo? Não é uma coisa boa? Sim, mas quando se dá ênfase a um só aspecto da palavra e esquece de fazer reflexões, ensino e tudo mais de outras porções da palavra, é um erro, porque há uma tendência das pessoas ficarem, não vou dizer habitoladas, mas concentradas em uma só e aparentemente uma única verdade, né? Ou uma única preocupação, porque é aquilo que se fala, aquilo que se repete. Então fica assim. E a gente teve também a mesma coisa, como eu falei, da batalha espiritual, tudo era batalha. Então, textos usados fora de contexto para falar de coisas que a Bíblia não ensina, e assim vai. E agora, parece que a atenção, como eu chamei de tônica, de ênfase, né, dos internautas, não é mais para a palavra de Deus, mas são esses fenômenos que se mostram. Então, se discute muito quem é esse menino. Olha, eu nem sei o nome dele. Acho que tem 14 anos. Já falei por aqui, acredito, não sei se eu feri alguém, mas quando eu falo que criança tem que estar brincando, ser menina com a boneca na mão ou com bola, porque hoje menina joga futebol, né? Mas brincando, no lúdico, né? Sem pular etapas, os meninos da mesma forma, brincando, desfrutando essa época de menos responsabilidades, vivendo essa fase infantil sem pular etapas. Mas aí vão se fabricando cantores mirins, pregadores mirins, e gente não conhece Bíblia. Não conhece, porque eu tiro por mim, eu ainda tenho muito a aprender. E eu já estou com 56 anos de idade, né? E eu acredito sinceramente que tem irmãos, até nesse grupo
com mais idade do que eu, não muito mais, mas um pouco mais, e que tem o mesmo sentimento, tem o mesmo coração ensinável, ainda se debruça para estudar, ainda senta para ouvir. Por quê? Porque não se considera sábio em si mesmo e pensa sobre si de forma ponderada, de alguém que já aprendeu coisas, mas tem mais a aprender, né? Aí você pega uma criança e coloca numa situação dessa, em um ambiente que são os ambientes mais difíceis, para não dizer outras palavras, que eu preciso também ter respeito, né? Nos ambientes mais difíceis, aonde a mesma palavra, na maioria das vezes, não é ensinada direito, e o povo então fica desorientado. Então, os fenômenos estão pipocando na internet, e as pessoas estão respondendo àquele fenômeno, àquilo que se mostra na internet, e discutindo aquilo como se isso garantisse crescimento espiritual, como se isso edificasse alguém, como se isso fosse a coisa mais importante. As pessoas se veem na obrigação de dar uma opinião sobre aquilo, e saudades do Evangelho, né? Cadê o Evangelho nessa prática de dar respostas aos fenômenos? Cadê o Evangelho? Eu quero crer, como em toda a história de Israel, e até na grande tribulação no futuro Deus sempre tem um remanescente. Eu quero crer nas pessoas que não se tornaram uma fenomenologia, que não se mostram, que não estão aí respondendo, brigando, aparecendo na internet desta maneira escrachada, complicada de ser, de existir, mas aquelas pessoas anônimas que nas suas pequenas ou grandes congregações estão ensinando a integralidade da palavra de Deus, considerando toda a palavra de Deus um alvo do nosso estudo, uma busca da nossa alma, uma fome e sede do nosso espírito, da nossa alma. Deus te abençoe a não desviar os teus olhos. Eu lembro os olhos do que é mais importante. Eu lembro, para terminar, as palavras do apóstolo Paulo, porque na época de Timóteo tinham outros fenômenos. Eram vãs filosofias, genealogias intermináveis. O apóstolo Paulo disse: foge dessas coisas, se aplique a estudar e a ensinar. É o que eu posso dizer, e ninguém tem maior ênfase do que o apóstolo Paulo, e de que Jesus que disse para nós vivermos da integralidade da palavra, ou de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não vamos nos ater, amados, a coisinhas. Vamos ficar com a palavra de Deus. Vamos ler, vamos estudar. Que Deus nos dê corações ensináveis. Oremos. Pai eterno, a tua misericórdia, a tua graça seja sobre nós. Que a tua bênção, Senhor, seja sobre o teu povo. Nos guarda no teu amor, nos livra das distrações. Nos ajude, Senhor, a aplicar o nosso coração naquilo que procede de ti. O que procede de ti, o que sai de ti, é a tua palavra. Que vivamos por ela. Oro no nome de Jesus. Amém.